Boa tarde, estamos aqui para mais um episódio do podcast da Expo Live, desta vez com a professora Teresa de Filosofia. Boa tarde, professora. Boa tarde. Ora, vamos começar aqui com umas perguntinhas sobre a sua experiência na filosofia, o seu passado na filosofia. Já é um Porque, bocadinho longo. porque a filosofia, porque estudar filosofia, porque de ser professora de filosofia, e se houve alguém que influenciou a seguir eh, essa vertente na sua vida. Ora, eu desde miúda dei por mim, descobri-me como uma pessoa muito curiosa, muito interessada. Sou a última filha de cinco, com uma experiência dos meus irmãos, de ver as coisas. Acompanhei a minha mãe muito, durante a minha infância. Era uma aluna que gostava de estudar, gostava de aprender, gostava de ir sabendo as coisas para poder entendê-las. Isso era uma coisa que desde muito nova, Uhum, pronto, eu descobri em mim. E a minha mãe era uma pessoa que estimulava a capacidade de raciocínio. uhum, Ela era uma pessoa muito experiente, era uma pessoa com muito gosto de fazer as coisas, gostava de as fazer bem e incutia em nós, e talvez eu, por ser a última, se calhar fui mais sensível a isso, não sei. Mas incutia-nos a necessidade de fazermos as coisas com gosto, uhum. bem feitas, com razão de ser. Com Eu brio, com com brio. brio e Uhum, com razão de ser. Ela gostava que entendêssemos o que víssemos, uhum. em todos os sítios que eu a acompanhava, e era para as compras, era para Procurar sempre mais de sempre certos encontrar objetos. Sim, sim, ali um sim, sim. sentido maior naquilo que se fazia. E isso de muito cedo eu achava interessante. E depois passava a vida a conversar, a brincar, a interagir com pessoas. Sempre que chegava da escola, a escola não era tão preenchida como é hoje. Nós ou tínhamos aulas de manhã ou de tarde, e então eu rapidamente fazia os meus trabalhos e depois gostava de viver. Ia fazer brincadeiras, ia conhecer sítios, ia falar com pessoas. Eu gostava muito de fazer todo o tipo de compras, ir ao talho, ir ao sapateiro. Demorava-me sempre porque me deixava a falar com eles. Gostava de os questionar sobre as atividades, se eram difíceis, se não eram, se eles gostavam de fazer, se não gostavam. Sei lá, eu senti muito cedo a ligação entre porque é que as pessoas fazem o que fazem, e como é que a gente pode entender isso. E outra pessoa, pronto, ela para mim foi talvez a pessoa que inicialmente me estimulou mais essa dinâmica de pensamento, e que não fizesse nada que eu não soubesse porquê, que Uhum. eu não soubesse justificar, porque isso era importante em termos humanos. À maneira dela, mas fez-me ver isso. Depois foi marcante quando entrei no secundário, tive uma professora de filosofia realmente a vários níveis, muito organizada, muito sistematizada, uma pessoa, digamos, com muito sentido das coisas também, e que me ajudou, que percebeu que eu tinha ali algum talento, Uhum. alguma inclinação, e estimulou-me, perguntou-me o que é que eu pensava fazer. E eu, que em pequena também orientava lá as miúdas da rua, as crianças, e tentava, ficava com elas, ajudava Uhum. os vizinhos enquanto estavam a fazer a vida de casa e eu estava liberta, eu ia-lhes contando histórias. Eu inicialmente pensei em ser educadora infantil. E ela disse: Mas isso é um curso intermédio, Sim. chamava-se o bacharelato. E tu, como és uma boa aluna, tu podias tentar fazer uma licenciatura. Uhum. E eu avaliei, não é? A diferença entre ficar por um curso que depois, se eu quisesse avançar, tinha que voltar a estudar, Uhum. e na altura uma licenciatura era, era, hum, era um nível, digamos, não havia mestrados integrados, era um nível já bastante aceitável para uma pessoa com formação. E eu enveredei, o que é que eu havia de ser e não. Pensei em ir para o direito, mas rapidamente também gostava muito de história, também tive economia,
também tive geografia, eram áreas que me interessavam, mas depois admiti que onde eu pudesse intervir mais, de uma forma mais livre, talvez fosse a filosofia. E era mais próximo de casa, podia ficar no Porto, Isso também e o direito na influencia. altura era só em Coimbra ou Lisboa. Não era uma opção que se colocasse no momento. Para a fazer, eu teria que me afastar bastante de casa e na altura era mais difícil do que hoje. Sim. De modo que fui ao encontro da minha vontade e das competências que eu achava que podia ter, e através de mim própria eu conseguiria resolver isso bastante bem. Achava que tinha preparação para isso. Pronto. Também esse podcast também serve um bocado para isso, para perceber o porquê das pessoas irem para ali, saber sempre o porquê de sobre a pessoa, de certa forma revelar um pouco da pessoa, de forma a saber o porquê também das coisas, também contribui para isso este Sim, as podcast. entrevistas também convém. É através delas que nós conhecemos melhor as pessoas. Exatamente. Também é. Ora, próxima pergunta. Na experiência inicial da educação, houve desafios específicos que a professora teve de enfrentar no início da sua carreira como professora? Houve. Ora, eu trabalho há 38 anos a lecionar. Eu comecei sem ter feito estágio, porque quando saí da faculdade a licenciatura não era Bolonha, era pré-Bolonha bastantes anos, e o estágio não estava admitido e integrado como uma formação específica para lecionar. Não havia a vertente da lecionação. De modo que nós, no fundo, entramos no mercado de trabalho e não estamos propriamente, digamos, com o treino necessário disso fazer relativamente bem. E para mim, na altura, foi assim um bocado um pouco, não a preparação de base e em termos de conhecimento, não é? Científico e em parte técnico, mas do ponto de vista da dinâmica da lecionação, nós não íamos propriamente muito preparados para isso. Tanto Uhum. é que, ao fim de 3 anos, 4 de lecionação, mal pude, eu fui fazer a formação em serviço, a profissionalização em serviço, Uhum. e aí sim tive 2 anos de formação para consolidar a componente letiva, a minha parte didática, a minha parte letiva e uma outra preparação. Quando dei por mim, ainda me lembro, comecei em Lamego, e nas primeiras, assim, a coisa que mais recordo é que eu fiz a mala, passado a primeira semana de dar aulas, e decidi, bem, eu acho que eu vou preparar-me de outra maneira. Vou abandonar temporariamente e vou fazer. E as minhas colegas que dividiam a casa comigo disseram, nem penses nisso. Isso nós já passamos por isso e é o que toda a gente passa. Uhum. Vais ter que nós ajudamos, tu vais ter condição de fazer, e isso não vai incomodar nadinha. E assim foi. Elas estavam mais certas do que eu, tinham mais anos de experiência do que eu, e comecei a fazer a minha preparação, muito estudo, muita preparação, muita noite sem dormir, muita hora, aplicar o conhecimento da faculdade à estrutura concreta da escola, dos alunos, das questões práticas que à partida não estavam propriamente trabalhadas. Ok. Quais são os seus principais desafios enquanto leciona filosofia aos seus alunos e de que forma os espera? Ora bem, o grande desafio que a filosofia toda a vida enfrentou foi tudo aquilo de errado, mitos e, e até estereótipos e até E certos preconceitos, sim, sim, sim. preconceitos que toda a vida se criaram à volta da Da filosofia. filosofia, sim. A filosofia foi muito considerada uma área ou de pessoas que eram à parte do sistema, Uhum. portanto, estavam um bocado outside, e Sim, sim. então pensavam da forma como entendiam e encaravam a vida um bocadinho de forma muito própria, Uhum. ou então eram até às vezes considerados pessoas pouco lógicas, pouco integradas, outras vezes era para pessoas particularmente superdotadas, porque era tão difícil, tão complexo, aparentemente tão desligado da vida, que só intelectuais
com um grande nível de compreensão E é que raciocínio. poderiam ter acesso à dita compreensão da filosofia. Filosofia, sim. Essa foi a maior dificuldade que eu encontrei, até porque eu não tinha essa visão da filosofia. Eu achava que a filosofia, e acho, é uma componente importante na formação de um ser humano Uhum. e que o vai preparar, continuo, não é? Entendo que retirá-la do processo de educação é privar a pessoa de uma experiência interior muito importante, de um autoconhecimento, de uma autopreparação, de uma autoquestionação que deve ser feita nesse processo inicial de vida, antes mesmo do indivíduo terminar a sua consolidação de pessoa adulta, porque é fundamental que a questionação, a problematização, a ligação, o à vontade, a aprendizagem de formular boas perguntas, perguntas bem feitas sobre a nossa própria vida e o mundo em que nos encontramos, eu acho que aprender isso e aplicar isso é fundamental para qualquer ser humano. Sim. Tanto que, como disse, os filósofos precisam de ter um alto nível de raciocínio e de pensamento, porque a maioria deles são, por exemplo, matemáticos, como o Sim, sim. Descartes, por exemplo, Matemáticos, lógicos, os- aliás, alguns eles, físicos também. alguns físicos, eles foram sempre filósofos, pensadores, matemáticos, eles foram sempre pessoas que procuraram o conhecimento em diferentes áreas, Uhum. porque acima de tudo, o que é que estimula a filosofia? É a capacidade de se manter atual, a Sim. capacidade de ser capaz de acompanhar as coisas, de as entender bem e de as tentar aplicar no contexto em que o indivíduo trabalha da melhor maneira. Uhum. Portanto, a possibilidade de ir conhecendo diferentes áreas, perceber a sua existência e depois estar capaz de escolher uma área onde a pessoa se sinta de facto inclinado para desenvolvê-la bem, é, é aquilo que a filosofia estimula genericamente e especificamente. Concordo. Ora, sendo que a professora gosta de ser pedagógica com alunos mais novos, quais são as suas técnicas de ensino favoritas o, para a filosofia, para ensinar filosofia? Ora, uma das coisas que também acho que tem sido têm sido feitas experiências e noutros países já está implementado dentro do próprio sistema educativo é a filosofia para crianças. Uhum. Eu já ao fim de mais de 20 anos de lecionar, tive vontade de voltar à faculdade, e ainda bem que o fiz, porque não só refresquei um bocadinho a minha pedagogia, a minha didática, como voltei a relembrar-me aquele tempo, como depois tive a oportunidade de estabelecer parceria com outras colegas de outras escolas que também estavam inscritas, trocar experiências e pronto, atualizar conhecimentos e técnicas. Por outro lado, hum, tentei, procurei ganhar mais dinâmica e mais experiência na área da filosofia com crianças e jovens, exatamente porque comecei a sentir que talvez seja tarde em um indivíduo fazer isto. Enquanto mãe, tentei fazer isto desde sempre, não é? Sim, sim. Porque estava, no fundo, mentalizada para o valor que isso tem na educação de uma pessoa. Como professora, achava que de facto isso faz falta num sistema integrado de educação, porque muito cedo, se isso for bem trabalhado, eu penso que é um elemento, digamos, regulador dos conflitos que a pessoa sente ao longo do seu crescimento, na sua formação e até na maneira de se sentir mais à vontade de ir resolvendo os seus problemas. Porque desde que nascemos, nós muito cedo, de forma muito diferente, vamos encontrando problemas diversos, não Sim, é? sim, sim. E a capacidade de os tentar entender e de os resolver faz parte de nós e é importante que a pessoa vá adquirindo isso e encarando isso como natural e não como propriamente um problema, um bicho de sete cabeças, para a sua expressão. Sim, sim. Ahm, e então eu continuo a achar que as melhores técnicas, nem sempre temos possibilidade de o fazer, é a questionação, o provocar a pergunta, o Uhum. diálogo socrático, ora, a desconstrução da pessoa,
provocar-lhe a ideia, sabes ou não sabes, tens certeza daquilo que sabes, ora, equacionar, colocar a mente da pessoa numa interrogação dubidativa que leva a ela própria tentar ver se realmente sabe ou não, Uhum. e encontrando pontos de melhoria dela própria, ela desejar de Mais. facto, dentro do que sabe, Já mais. estruturar Sim. esse conhecimento e validá-lo como algo de certo. Uhum. Que apesar de tudo, todos nós temos necessidade de certezas, todos nós Sim. temos necessidade de verdades, todos nós temos necessidade de encontrar soluções que nos vão serenando, que vão respondendo às inquietudes que nós temos, e eu acho que isso faz muita falta, porque, particularmente hoje, o estilo de vida que a maior parte das famílias têm não lhes permite, a não ser com muito esforço, com muita vontade, com muita paixão pela família, pelos filhos, pela formação deles, é que nós conseguimos encontrar os momentos acompanhando-os de ir fazendo isto. Ora, quando as famílias têm dificuldade de o fazer, a escola podia ser uma forma de compensar, de complementar esse trabalho, uma filosofia para crianças e jovens. Eu mantenho, quer dizer, sempre que possível, o melhor método é esse. Uhum. A problematização, a questionação, o debate, o diálogo, o confronto de ideias diferentes, a procura de validação sobre o que sabemos e, portanto, quando reconhecemos que não sabemos, que estamos errados, que podemos melhorar aquilo que de facto é o nosso conhecimento, então rever isso e atualizar isso de acordo com a diversidade de ideias e o confronto e a aplicação das soluções que temos. Se elas de facto se ajustarem, é uma boa validação, é mantê-las. Se elas realmente forem objeto de dificuldades, então é ajustá-las. Sim. Ora, que conselho daria a alguém que pensasse em seguir a carreira como um professor de filosofia ou simplesmente um filósofo, como... Ora bem, eu ao longo da minha vida também outro dos grandes preconceitos era que a filosofia era uma área de risco. Uhum. Era uma área de risco porque podia nem toda a gente entender a nossa opção, era uma área de risco porque seria para lecionar apenas no domínio dos adolescentes pré-adultos Sim. e, portanto, uma área muito restrita de trabalho. Era uma área de risco porque muito autolimitada, nós não poderíamos muitas vezes trabalhar só disso ou trabalhando só disso. O emprego era muito difícil Sim. e, portanto, teríamos muita dificuldade em nos colocarmos. Quando eu entro na faculdade, era vista como uma área predominante de grande desemprego, portanto, de dificuldade ao longo da vida, e em certa medida verdade, e enfim, em termos de aplicação, bastante, bastante restritiva. Sim. Eu nunca tive propriamente essa ideia. As dificuldades nunca me foram para mim problema, porque eu acho que de ter dificuldades não é um problema. As Sim. dificuldades fazem parte da vida e nós devemos tentar encontrar competências e estratégias para as resolver. Sim, para mim foi sempre muito importante gostarmos bastante do que fazemos. Sim. Sim. Eu hoje continuo a achar que a grande razão para alguém escolher o que quer que seja é o gosto. É a paixão que pode hoje ser aliada também à utilidade. A utilidade não é não é um aspecto negativo de uma coisa. Nós não vivemos só do gosto e da paixão, também vivemos do pragmatismo, não é? Sim. E das necessidades emergentes que a vida nos coloca e que nós precisamos, de facto, de também conseguir Responder. resolver e responder. E acho que uma coisa não é incompatível com a outra. Agora, não me parece que aquela ideia de que isso não interessa, isso não presta, para que é que há de ir para isso? Há outras áreas que são muito mais excelentes, que são muito mais valorizadas, que têm muito mais aplicabilidade. Ora, reduzir uma área que tem esta amplitude a esse tipo de ideias eu achei sempre algo, enfim,
que não devia, não fazia Sim, sim, sentido. sim. E de modo que acho que qualquer pessoa, apesar de tudo, para progredir em qualquer área, para melhorar em qualquer área, para se tentar manter em qualquer área, o que não quer dizer que não possa mudar de Sim, área, sim, sim. mas mesmo essa mudança deve comportar o mesmo, porque vai poder ter que fazer durante algum tempo, nem que seja essa nova área, tem a ver com o facto de nós gostarmos do que fazemos. Eu continuo a achar que fazer por gosto, fazer com paixão, fazer por vontade, por querer, por opção, Uhum. é a razão principal que qualquer esforço é bem-vindo, qualquer dificuldade não é um bloqueio, Exato. qualquer circunstância que nos seja pedida, nós estamos lá, digamos, de corpo O inteiro. típico De quem corpo, corre por gosto com não corpo, cansa. o rosto não cansa, independentemente de estar muito tempo ou de não. Sim. Até porque hoje a instabilidade que é pedida em muitas áreas não significa que elas não sejam bem feitas, que elas não possam continuar a ser bem feitas. Eu acho que qualquer formação é para fazer bem, Sim. é para fazer bem, para nós podermos dar o nosso contributo, o melhor que sabemos e podemos, e para a necessidade de evoluirmos, só com esta componente nós realmente podemos acrescentar. Eu acho que quem não acrescenta diminui. É E, verdade. portanto, quem não contribui com algo mais acaba por não permitir, naquilo que faz, rentabilizar, Sim, sim, sim. aproveitar o melhor que pode numa área que esteja a trabalhar. Faz todo sentido, sim. Ora, agora direcionando as perguntas mais relativamente ao colégio. Há quantos anos está no colégio para ter uma noção? Ora, essa pergunta já vai a começar a fazer sentido. Eu trabalhei 3 anos no sistema público, na Sim. escola pública, e depois estava na iminência de ter de concorrer para me efetivar, realmente ia ser muito longe, e nesse ano eu casei. Ora, eu também sou uma mulher de família, toda a vida pensei em ter uma família. Para ter uma família, precisava de a poder acompanhar, e esse acompanhamento tinha que ser integral. Sim, sim. Para mim, um projeto de família continua a fazer sentido e sempre fez sentido de uma forma integrada, digamos, o mais possível abrangente, com os elementos da família mais ou menos próximos, mesmo que não sempre presentes, mas podendo não estar, estando. Ora, para isso é preciso acompanhar. E eu tive, de facto, uma grande oportunidade que eu abracei de forma completa, e que ao longo destes anos eu tentei estar sempre à altura dessa oportunidade que me deram. Tive um convite que de facto agradeço imenso. Aqui estou há 35 anos. Está aqui há 30. Ok, está trinta e aqui cinco há anos. 35 anos. Parece mentira, e olha, não senti passar. Não senti O tempo passar. voa. O tempo voa, e tentamos sempre, quer dizer, lá está, essa ideia de tentar adaptar-me, tentar ajustar-me, não quer dizer que o tenha sempre, se calhar, conseguido, Uhum. porque nós temos a nossa percepção, mas depois também os outros a têm. Mas uma das razões que eu tento encontrar para isso não ter sido pesaroso, não é? Sim. Difícil, e até nem parecer, hum, é a tal ideia de me ir ajustando, me ir adaptando, pelo menos tentando fazer isso, Uhum. acompanhando as mudanças, acompanhando as diferenças, acompanhando cada nova etapa e de novos alunos, e tentando fazer mudanças também em mim para me ajustar a isso. Espero ter conseguido. Pelo menos para mim, não constitui para mim, não tem constituído um peso. Pronto. Se não constitui um peso é porque está bem. É porque foi correndo bem. Sim, Não, mas foi, exatamente. a razão principal foi a estabilidade, para eu poder estar próximo de casa e poder também desenvolver um projeto de família. E até hoje, felizmente, consegui fazê-lo. Até hoje consegui fazê-lo. E esperamos que continue a conseguir fazer. Hã? E esperamos que continue a conseguir Ah, sim, fazer. sim, eu também espero que sim. Ok. O que considera ser a melhor coisa sobre o colégio?
Ora, o que a colégio tem? Eu coloquei cá os meus filhos. Cada um deles fez aqui 14 anos de aprendizagem. Depois, no ensino secundário, quis-lhes dar também uma experiência de mudança, por 14 anos num sítio, para uma Sim, pessoa que precisa de crescer, precisa de ganhar, digamos, diferentes horizontes. sim. Eu achava que era importante isso E acontecer. enfrentar novas E sim, experiências, sim, novas sim, sim. experiências, não se acomodar, aprender a afastar-se das zonas de conforto, Uhum. porque apesar de tudo, eu acho que isso deve ser progressivo. Sim, Porque sim, uma sim, sim, pessoa sim. que o faz de forma assim brusca pode não se sentir preparado e isso pode constituir, lá está, um bloqueio em termos de resolução. E eu e em casa pensamos todos de acordo que fazia sentido, ao fim de 14 anos, de aprender num sítio, e bem, e eles adoraram, ainda hoje recordam com muita paixão, com muito gosto, com muita diversão. O colégio está bem, mas naquela altura ainda havia um campo em terra Em batida, terra batida. eles iam todos sujos, eles iam magoados, mas iam também muito felizes. Era de acordo com o tempo que existia, não é? E Sim, as sim, 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 condições que sim. estavam, e pronto. E isso permitiu que eles se sentissem bem. O que é que eu noto? Noto a proximidade, noto a ligação. Os seres humanos são seres de ligações e nas escolas públicas, hoje pode não estar assim, mas na minha experiência, o meu afastamento, bem, eu vou mantendo contacto com colegas e vou acompanhando, mas o que eu realmente notei, e por isso a opção de eu ter metido cá os meus filhos, também, foi a ligação que se vai estabelecendo entre gerações, desde os pequeninos até aos grandes. É bom crescer integrado e nós podemos fazer isso. No colégio podemos, nas escolas públicas nem tanto. É bom também nós conhecermos bem as pessoas, nós confiarmos nas pessoas, nós podemos saber a quem nos dirigimos. É muito bom para os nossos pais, porque é um descanso. Sim. Sente-se que o nosso filho está bem acompanhado e, portanto, ele está a crescer bem. Uhum. E nós vamos tranquilos para o nosso trabalho. Isso é uma coisa bastante interessante para quem é pai, acho eu. Continuo a achar. O ambiente e o espaço era fantástico e, portanto, permitia uma diversidade e permite experiências de descobertas. Continua a oferecer bons espaços e esse crescimento, essa diversidade, o contacto com a diferença é uma realidade que se vai mantendo, e de facto eu acho que essa segurança, essa serenidade, essa integração, essa proximidade, essa ligação constante, Uhum. eu acho que continua a ser uma mais-valia. Sim. Continua a ser. A pessoa acaba por estar cá, não sentir o, digamos, as horas a passar, o trabalho a fazer. Quando regressa à casa, há muita coisa que está feita. Sim. E, portanto, eu acho que isso continua a ser uma boa razão. Para mim foi, se tivesse que fazer também, e continua a ser uma boa razão para qualquer pai ou mãe que pretende educar bem um filho. Sim. Não sei, mas Não, não, faz penso sentido, sim, que, senhor. Faz sentido, sim, senhor. Agora, perguntas assim mais dispersas. Qual foi o momento mais engraçado que teve numa aula? ora, momentos engraçados, eu tive pena. Isto tem sido uma carreira muito trabalhosa, porque a carreira de professor é uma carreira muito, 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 digamos, desafiante, muito estimulante, muito interessante. É daquelas carreiras que eu acho que é difícil envelhecer. Uhum. É uma das coisas também que me interessou, contactar sempre com juventude, com pessoas diferentes, com idades e necessidades, apesar de tudo, que vão evoluindo de geração em geração. Isso é estimulante e obriga-nos a não nos acomodarmos. Mas ao mesmo tempo também é trabalhoso, é muito trabalhoso e acaba por implicar muita leitura, muita preparação, Sim. e muitas atividades. Mas ao longo da minha vida, o que é que foi mais estimulante? Ou estimulante, isto é, divertido, foi a aprendizagem,
a adaptação de linguagens mais difíceis, de forma a que as pessoas pudessem entendê-las melhor, Uhum. e, por outro lado, a maneira como as pessoas responderam. Ora, eu não tive tempo, mas eu hoje era capaz de ter tido a oportunidade, se tivesse mais disponibilidade de o fazer como outros professores fizeram, aquelas piadas e Sim, respostas divertidas que os alunos dão nos testes que vão fazendo. Conforme é que eles vão entendendo, eu tive coisas super hilariantes, super hilariantes, e também, como sou algumas vezes uso o improviso, eu gostaria de ter captado algumas coisas que fiz e ter deixado isso escrito em livro. Provavelmente seria um bom testemunho e um bom produto que permitisse às pessoas perceberem o que é, digamos, a consequência da lecionação, o que é que nós tentamos transmitir e às vezes o que é que, de forma não sempre muito correta, os alunos sim. vão captando. Portanto, E é divertido, há perguntas que são fabulosas, em termos de. Dá até para fazer uma espécie de banda desenhada, divertida. O que é que eu pergunto, o que é que tu respondeste? Não era bem isso? É isso, é. Agora, algumas situações embaraçosas também fui tendo. Também fui tendo. Alunos que às vezes era preciso um indivíduo, digamos, mostrar sim, 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 sim. algum cartão amarelo, algum cartão amarelo para a pessoa, A digamos, perceber-se do que se está a fazer. aperceber que o que é que fazia mais sentido. Sim. Ok. Agora uma pergunta assim, mais, digamos, exótica. Ora, se a Apesar de filosofia, não sou assim tão aberta ao exotismo, mas, se a filosofia fosse uma comida, qual seria e porquê? ora, eu por acaso também encontro aplicações filosóficas na parte da gastronomia, porque lá está, também hoje há uma área onde as pessoas gostam de inovar, gostam profissionalmente, nunca houve tantos chefes. Sim. Também nunca houve assim formas como hoje são possíveis de Uhum. aplicar esse conhecimento. Há várias comidas que podiam ter o toque filosófico e todas elas, quando vemos alguém a cozinhar com paixão, a encontrar um sentido para aquilo que quer colocar na Sim, sim, mesa, sim. nós sentimos qual é a ideia com que a pessoa aqui tem, quais foram as suas experiências de vida, quais são os desafios que nos está aqui a propor. De uma maneira geral, a gastronomia é também uma área interessante de aplicar. Uhum. Mas, olhando assim para tudo, não deveria ser, da forma que eu olho, assim, comidas demasiado pesadas. Apesar de eu gostar delas, não. Sim. Assim, saladas frescas, boas saladas que integrassem, ora, frutos secos, diversidade de legumes, com frutas, Tudo que envolva tudo que fosse diversidade. fresco, diverso, estimulante e energético. Que é para um indivíduo pudesse sentir que ali vai buscar algo que o incentiva, que, que o preenche, Uhum. que o anima, não é? Porque há aqui um ânimos que faz sentido existir e que de facto lhe dá vontade de continuar. Sim. Faria isso. Ok. Última pergunta para rematarmos aqui este episódio do podcast. Se a professora pudesse viajar no tempo e conversar com um filósofo famoso ou não, quem seria e o que perguntaria a esse tal filósofo? Ora, eu gostei muito sempre de perceber a evolução histórica, desde a filosofia antiga, onde tudo começa, até ao longo da história, ligar sempre a filosofia e a história Uhum. para entender bem o sentido da vida, o sentido dos acontecimentos, o sentido do humano ao longo da história. Modo que eu tive sempre muito interesse de perceber a diferença, o que justificava as mudanças que foram acontecendo. Quem as foi promovendo, por que razão, como era possível acompanhar essas mudanças para entender a razão de ser da evolução e do Uhum. sentido que essa evolução da humanidade ia assumindo. Mas tive sempre paixão, pronto, fui boa estudante,
aplicava-me para entender ao longo das cadeiras que vamos tendo, quer na faculdade, quer depois nos livros que vamos tendo que ler para acompanhar os programas que temos que dar e as unidades de trabalho que trabalhamos nas turmas, mas eu fui sempre apaixonada pelo futuro. Eu costumo usar a palavra eu tenho saudades do futuro, ainda que muita gente possa não entender. Nunca esquecendo o passado, sempre com os olhos no presente, porque tenho que manter, digamos, aplicar o meu conhecimento mental sempre na solução e, Sim. na realidade É o que estamos a viver vivida, agora. Sim, sim, sim. mas numa projeção de futuro. Porque eu olho para o futuro e apesar de saber que há muita coisa que eu desconheço, que há muita coisa que eu vou ter que perceber. Eu também gosto de projetar, digamos, com alguma noção de que essa projeção não seja negativa, Uhum. possa ser positiva, produtiva. De modo que eu sempre gostei muito do século XX. Eu, ao longo da minha formação, e sempre que posso ler, tudo que seja existencialistas, ligados ao sentido das palavras, poetas, poetas, filósofos cientistas, filósofos de escrita, escritores que, mesmo os vultos da literatura, que tenham uma ligação à filosofia, todos eles me interessam. Toda aquela escrita que revela um sentido humano, um pensamento crítico, uma necessidade de perceber porque é que as coisas que estamos a viver devem fazer sentido e como é que as podemos utilizar para projetar as que vêm aí, são esses. Portanto, os filósofos a partir do século XX. Tudo aquilo que estruturou o momento que estamos a viver, Uhum. porque somos uma consequência de muito que se fez no século XX e a possibilidade do que se pode ainda programar e projetar para o futuro. Com alguma preocupação, porque há bastantes questões na atualidade que elas devem revisitar os clássicos, que é aí que tudo começa, e apesar de tudo, temos aí estruturas de pensamento que podem ajudar a manter a estabilidade mental, a estabilidade e a saúde mental, que nós hoje enfrentamos como um grande desafio. Hoje as pessoas têm dificuldade elas próprias a considerarem solução para os problemas Uhum. e, portanto, desligam-se disso ou tentam entregar aos outros, quase em exclusivo, a razão de ser da sua vida, Uhum. a responsabilidade da sua vida, a procura do sentido da sua vida, e ele deve também começar por nós, não é? Ainda que nas condições que nos rodeiam e com as pessoas e a ajuda que nos proporcionam, regressar aos clássicos, perceber, nunca deixar de ter o sentido que a história nos trouxe, Uhum. porque esquecer o passado e perder a memória é um risco de, Sim. de, de deixar de ser quem somos e de perceber qual é o sentido que as coisas podem ter, continuo a perceber isso, e a valorizar isso, e portanto eu creio que todos os problemas que estamos a viver e que nos colocam grandes dificuldades, regressar aos clássicos, perceber a evolução histórica e entender muito bem como é que o século XX conseguiu resolver grandes problemas, nós encontraremos solução para o que estamos a passar. Uhum. Que neste momento, muitas das situações, para muita gente, estão a constituir grande problema. Grande problema. Vejo isso com alguma preocupação. Mas acho que a filosofia vai continuar e deve continuar como instrumento que ajude, que prepare e que tranquilize as As pessoas pessoas. em que elas possam acreditar nessa competência, que não a abandonem, que a desenvolvam, que acreditem e confiem nessa competência e que ela consiga continuar a fazer a função que quiser, é ajudar a pensar, desenvolver um pensamento crítico e constituir melhores cidadãos e pessoas. Tanto que é isso Não que a sei, filosofia faz. A filosofia parece-me, consegue parece-me.
de penso certa que o forma. melhor contributo deva ser esse. Sim, Deva ser esse. Mesmo integrando coisas que fazem parte, não é? Às vezes questões que não aparentam ter sentido, mas que depois se vai encontrar até nessas algum sentido. sim. Algum sentido. Ora, professora, muito obrigado pela sua Ora, participação neste obrigada nosso eu, projeto Expo se Live. vos pude ajudar Sim, senhora. a aplicar e também com as novas tecnologias. Temos que nos atualizar e a filosofia também Eu passará também, por, 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 por transmitir e ajudar a formar através deste tipo de iniciativas. é isso, Ora, professora. obrigada.